Vim direto na rua aqui gravar. Achei que ficou bonitinho a chuva caindo atrás, melhor que o quarto. E vou continuar aqui o estudo do livro dos médiuns. Ó, se eu botar aqui dá pra... Não adianta, né? Continuar o estudo do livro dos médiuns, né? A gente tava falando aqui da bicorporeidade, o capítulo 7. Tá frio, tá? Por isso que eu tô de roupa. Tá. Voltando um pouco pra caso alguém não tenha visto os outros vídeos do capítulo 7. Até agora a gente tava conversando sobre o fato de que quando a gente dorme, a gente se desprende do nosso corpo físico, material. Então eu tinha dado o exemplo que é como se fosse um alpinista que tá descendo a montanha. E aí lá no topo da montanha, ele crava no chão com uma estaca, enfim, amarra uma corda e amarra em si. E aquela corda tem metros e metros e metros, e ele consegue ir até o final da montanha ainda preso ao topo dela. Então, quando ele chega lá embaixo, ele pode simplesmente voltar e subir, pode ir para onde ele quiser, que ele não vai se perder, porque ele está conectado ao topo da montanha. É a mesma coisa com a gente. Quando a gente vai dormir, o nosso perispírito se desconecta do nosso corpo físico. E aí fica esse fio ligado, que a gente pode ir muito, 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 muito longe para qualquer lugar. Que a gente sempre vai estar ligado no nosso corpo físico e vai poder voltar. Então, nesse momento que isso acontece, e que a gente pode ir para qualquer lugar, a gente vai escolher ir para, por exemplo, né, dá pra ir para vários, dá pra ir para onde quiser, tá? Mas a gente pode, eu, por exemplo, eu moro aqui e aí eu quero ir ver alguém da minha família que tá longe de mim. Eu tô já desconectada do corpo físico, do corpo material, e o que me impedia de ir é o corpo material, porque aqui eu tenho que caminhar, ou pegar um Uber, um táxi, um ônibus, um avião. Só com o perispírito é só o pensamento. Eu penso que eu quero estar naquele lugar e eu vou pra lá. Então fica muito mais fácil a gente ir a outros lugares, né? E nesse momento em que a outra pessoa tá dormindo, ela também vai se desprender do perispírito dela e ela pode me encontrar. Só que pode ser que ela esteja acordada na hora. E aí, tem de duas uma. Ou ela é vidente e ela vai conseguir ver o meu espírito, porque ela é vidente, então mesmo acordada ela vai ver. Ou ela não é vidente e eu posso fazer o que eu quiser na frente dela, que ela não vai me ver se ela tá acordada. Porque ela não tem essa capacidade de ver os espíritos, né, enquanto tá acordada. E aí, tava o Kardec dando exemplos, né, de que ele podia... exemplos que ele estudou de situações que ocorreram, que comprovavam, digamos assim, que eram fatos, assim, porque ele não tá sendo nem aumentado nem diminuído a história, porque ele conversou com a pessoa, enfim, né, são exemplos que ele mesmo teve. Então não foi o fulano e contou pro ciclano que chegou nele que isso aconteceu, não. Ele falava diretamente com a pessoa com que acontecia as coisas, né? Daí no último que a gente viu era a história ali de uma senhora que estava vendo, ela viu a mulher da fruteira com quem ela não tinha contato, ela viu uma pessoa com quem ela já tinha conversado, mas não era amiga, e viu o irmão dela que morava em outro país, né? E em tudo isso então isso prova o quê? Que dá pra ver pessoas que a gente só conhece de vista, dá pra ver pessoas que a gente nunca viu na vida, e dá pra entrar em contato com espíritos de pessoas que estão encarnadas e que são próximas, né? Então meio que tudo é possível quando se trata, né, da evidência e dos espíritos daqueles que já estão mortos ou que estão dormindo. Peraí. Oi. Eu pedi um açaí. Ai. E agora eu preciso mandar o endereço. Conversar.
Deixa eu ver se era mais barato se eu pedisse direto com eles. Tá, vou esperar. Continuando, né? Então agora no item 116 fala aqui: outra senhora residente na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, por volta das 10 horas, um senhor idoso que residia na mesma cidade e com quem ela se encontrava às vezes na sociedade, mas sem que existissem relações estreitas entre ambos. Viu perto de sua cama, sentada numa poltrona e a tomar de quando em quando uma pitada de rapé. Tinha áreas de vigiá-la. Surpreendida com semelhante visita a tais horas, quis perguntar-lhe por que motivo ele estava. Mas o senhor... Mas o senhor lhe fez sinal que não falasse e tratasse de dormir. De todas as vezes que ela intentou dirigir-lhe a palavra, o mesmo gesto a impediu de fazê-lo. A senhora acabou por adormecer. Passados alguns dias tendo se restabelecido, recebeu a visita do dito senhor, mas em hora mais própria, sendo que dessa vez era ele realmente quem estava lá. Deixa eu passar ali. Ah, o que é isso que tá sujando tudo? Ai, que nojo. Ai, o que eu fiz? Tá. Ai. Não tem cheiro, pelo menos, tá? Desculpa. Todas as vezes que ela tentou dirigir a palavra mesmo, tá? Então ela tava ali, ela viu na casa dela, na cama dela, ela viu um senhor, na cama não, né? Ela tava na cama dela, quando ela viu um senhor que era um senhor que ela conhecia, né? Mas não era muito próximo, assim, a ponto dele entrar na casa dela de noite e sentar e ficar ali olhando ela, sabe? Então não era tipo, meu melhor amigo chegou na minha casa, tipo, tanto faz, sabe? Não, era um senhor, ainda mais naquela época as pessoas não faziam isso. Que ela, tipo, tinha algum contato, mas não era próxima. E aí, toda vez que ela ia, perguntava pra ele, tipo, o que tu tá fazendo aqui? Aí ele fazia, tipo, vai dormir. E aí ela tentava falar, ele não deixava, e ela acabou dormindo, né? E aí, depois de um tempo, ela encontrou esse senhor fisicamente, porque naquele dia era o espírito dele que tava ali, né? Daí... tá. Trazia a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram os mesmos. Persuadida de que ele a visitara durante sua enfermidade, agradeceu-lhe o incômodo a que se dera. Então, ela estava doente naquele dia que ela viu ele, né? E aí ela agradeceu, na verdade, muito obrigada aquele dia, né, que eu tava doente, tu veio aqui de noite, ficou cuidando de mim, né? E aí o homem, muito espantado, declarou que havia longo tempo não tinha satisfação de vê-la. Então, ela ficou doente por muito tempo. E ele disse, não, mas eu não vim te ver nada. A senhora conhecedora de que era dos fenômenos espíritas compreendeu o de que se tratava, mas não querendo entrar em explicações, limitou-se a dizer que provavelmente foi um sonho. É o mais provável, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, o que para eles mesmos é sinônimo de pessoas de espírito. O certo, entretanto, é que a senhora de quem falamos, do mesmo modo que a outra, não dormia. Então, tipo, elas estavam acordadas quando isso aconteceu. Então não tem como dizer que era um sonho, porque a gente não sonha acordado, né? Então é que sonhar acordada, ou por outra tiver uma alucinação. Aí está a palavra mágica, a explicação universal de tudo que se não compreende. Como, porém, já rebatemos o suficientemente essa explicação, prosseguiremos dirigindo-nos aos que nos podem compreender. Então, assim, se a pessoa é dessa crença de que é alucinação, porque no capítulo 6 inteiro foi para explicar a alucinação e o porquê que muitas vezes não simplesmente não é alucinação, porque não é alucinação, pode acontecer, só que uma pessoa que tá bem não vai ter uma alucinação. Tipo, a primeira senhora, ela não tinha nenhuma doença psicológica, não tinha nenhuma doença, nada que levasse ela a ter alucinações, nada fisiológico que levasse ela a ter alucinações. Então não teria por que aquela senhora ter uma alucinação de fato. Então é mais fácil, no caso, é espírito, né?
Mas aí, que se tem gente que não escolhe, né? Ah, não, eu não acredito. Não vale a pena desperdiçar tempo tentando explicar, né? Eu vou deixar esse vídeo de 10 minutos aqui e amanhã eu faço a leitura do item 117 daí, do capítulo 7.